Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal em nosso canal. O LED sempre esteve ao lado dos educadores nos últimos meses, desenvolvendo várias iniciativas voltadas especialmente para o momento diferente que vivemos. E hoje teremos a participação especial das orientadoras de ensino da educação infantil, Maria Alice e Renata Maria, em um diálogo sobre competências socioemocionais, que são as capacidades individuais que se manifestam em diversas situações durante toda a vida. Essas competências são habilidades que você pode aprender, praticar e também pode ensinar. Aproveitem essa conversa. Eu sou Juliane Menezes, professora dos anos finais. Sejam bem-vindos em nosso canal. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Karina, sou professora de educação infantil e faço parte da equipe LED. Olá, educadores! Eu sou a professora Sheila, também faço parte da equipe LED, sou professora de anos iniciais. Sejam bem-vindos. Na nossa conversa de hoje, teremos um diálogo sobre o tema competências socioemocionais. Teremos um momento para se inspirar, de olho nas dicas e para finalizarmos o nosso encontro de hoje, o feedback. O diálogo será com as orientadoras de ensino da educação infantil, Maria Alice e Renata Maria, tratando das competências socioemocionais. E para conhecermos um pouquinho, trouxemos aí a biografia de Maria Alice, que é graduada em pedagogia e especialista em psicopedagogia, atua há 27 anos na área da educação. Enquanto professora, trabalhou na rede privada, no ensino fundamental e na educação infantil. Na rede pública, sempre atuou na educação infantil. É professora efetiva na rede municipal de São José dos Campos e hoje está atuando na função de orientadora de ensino na equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania, assessorando as escolas de educação infantil e como formadora das equipes gestoras e professores. Teremos também nossa convidada, a orientadora de educação infantil, Renata Maria, graduada em pedagogia e especialista em psicopedagogia pela Universidade de Taubaté. Atua há 22 anos na área da educação. Trabalhou como professora na rede privada e pública no ensino fundamental. Na rede municipal de São José dos Campos, sempre atuou na educação infantil, onde é professora efetiva. Atualmente, compõe a equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania, atuando como orientadora de ensino, assessorando as escolas de educação infantil e como formadora das equipes gestoras e professores. Teremos, então, nesse momento, reflexões sobre as competências socioemocionais, com enfoque na importância para a superação desse período e nossa aprendizagem enquanto seres humanos. Vamos receber, então, Maria Alice e a orientadora Renata Maria. Sejam bem-vindas ao nosso canal, ao nosso encontro. Olá a todos vocês, educadores, sejam bem-vindos. Sou a professora Renata. Recebam meu carinho nesse dia de hoje, onde teremos a oportunidade de pensarmos juntos no momento desafiador que estamos vivendo e também no nosso compromisso com a educação e com a vida. Vamos conversar um pouquinho sobre as competências socioemocionais que são tão importantes para a superação desse período e também para a nossa aprendizagem enquanto seres humanos. É fundamental conhecer e identificar os sentimentos e as emoções presentes dentro de nós, para que possamos fortalecer e cultivar as relações saudáveis no âmbito pessoal, social e também diante da nossa atuação enquanto professores. Olá, sou a professora Maria Alice. Sejam todos muito bem-vindos, É uma alegria estar com vocês neste momento tão inusitado das nossas vidas, para esse bate-papo onde vamos falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais. Afinal, estamos vivendo um momento repleto de emoções, de tantos sentimentos,
e os quais muitas vezes não sabemos nem como nomear, como identificá-los, né? E para iniciarmos nosso encontro de hoje, nós convidamos vocês, né, para apreciarem a mensagem. Faça uma pausa, pense em um novo tempo, refletindo sobre o olhar para nós mesmos e para o cuidado com o outro, nesse e em todos os tempos. Retomando, né, a mensagem do vídeo, vamos pensar um pouquinho sobre o momento em que nós estamos vivendo. Afinal, repentinamente, a nossa rotina foi interrompida. O tempo se acelerou para algumas pessoas e para outras ele desacerbou. De um dia para o outro, a nossa vida ganhou uma outra estrutura, né? A nossa rotina sofreu situações, mudanças bruscas nesse nosso novo contexto. Nós fomos privados do ir e vir, de estarmos juntos, de viver no coletivo. Nossa vida social foi fortemente alterada. Nossos encontros ganharam uma outra estrutura. Mudou também para a gente até mesmo a dimensão do tempo. Mas mesmo diante de todo esse cenário de incertezas, né, diante do distanciamento social, nós precisamos educar o nosso olhar, descobrir a essência da nossa vida, parar para esse encontro pessoal conosco mesmo, né, e manter a calma, o equilíbrio, e assim não perder o controle das nossas emoções. Ainda que com todos esses desafios do cenário atual, precisamos redescobrir os nossos dons, né? Estamos educando o nosso olhar e percebendo a complexidade da vida. O momento tem sido muito oportuno para darmos uma pausa e ainda que vivendo neste mar de emoções, refletir um pouquinho sobre a questão: o que é essencial em minha vida? Precisamos parar, né, e nos perguntar constantemente, refletir sobre essa questão. Afinal de contas, quando paramos para pensar, nós vamos nos deparando com os nossos valores, vamos trabalhando o nosso lado emocional e, consequentemente, vamos nos atentando ao que realmente é importante em nossa vida. Vamos garantindo um olhar mais precioso para as nossas relações, para a nossa saúde, para as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos, sim, num cenário muito desafiador, mas também precisamos parar e ver as oportunidades de introspecção, né, de escutar os nossos corpos, de validar as nossas emoções, o nosso coração, de acolher e ouvir as pessoas próximas e queridas. A pausa não tem sido fácil mesmo para alguns, mas também é um momento onde estamos tendo essa grande oportunidade de reconstruir a nossa casa interior, avaliar os nossos vínculos, os afetos, assim como também verificar o enorme valor que eles apresentam em nossa vida. Se, por um lado, a tecnologia tem nos possibilitado a comunicação, o conforto, ainda que distantes uns dos outros, neste momento, precisamos também parar um pouquinho para refletir e pensar quem somos, o que pretendemos da nossa vida, né? Porque, afinal de contas, naquele ritmo acelerado que nós estávamos vindo, com a nossa rotina diária, na correria do dia a dia, muitas vezes nós não tínhamos tempo para poder parar e fazer essa religação com as nossas verdades, trazer à tona a nossa essência.
E é nesse contexto, né, inovador, nesse contexto diferenciado, que estamos aprendendo juntos o tempo todo. E ainda mais do que nunca, o quanto as nossas competências socioemocionais estão sendo colocadas à prova. A todo momento nós estamos sendo desafiados a repensar as nossas ações, as nossas emoções, e para lidar com a insegurança, com a saudade, com a ansiedade, o medo, até mesmo, né, com as questões voltadas para o isolamento, as mudanças na rotina, as indefinições, né, a incerteza tem estado muito presente em nossas vidas. É preciso ter autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, estar aberto para o novo, entre outras competências. Diante de toda essa situação, né, o convite de hoje para a vida é que a gente possa realmente parar, refletir um pouquinho, assumir novas responsabilidades, né, e responsabilidades essas voltadas para a solidariedade, para o olhar, parar um pouquinho com a nossa constância diária, né, e pensar nesse cuidado pessoal, para que isso também possa refletir no cuidado com o outro, tendo muita clareza do quanto nós somos dependentes uns dos outros e quanto as nossas vidas estão entrelaçadas. Então é nesse sentido que desenvolver as competências socioemocionais é fundamental para que a gente possa controlar essas emoções com mais eficiência. São tantas emoções, né? Tomar decisões mais responsáveis, alcançar nossos objetivos e manter as relações sociais positivas. Elas possibilitam que cada um de nós, então, descubra que realmente somos, né? Considerando os pontos fortes que temos, mas também levando em consideração todas as oportunidades de melhoramento, descobrindo dessa forma como podemos trabalhá-las da melhor forma possível. Então, administrar essas instabilidades da vida não é uma tarefa fácil. Tanto na vida pessoal quanto na profissional, exige bastante da gente, né? Então, em um momento tão imprevisível quanto o de agora, isso se torna um desafio ainda maior. As incertezas do hoje e do futuro nos assustam, né? Mas também a gente não pode deixar de perder a esperança, procurar saídas, buscar caminhos por meio das tantas possibilidades que irão auxiliar na superação dessas dificuldades. É importante, então, pensar aqui em soluções que serão alternativas para esse novo tempo, por meio de sentimentos que estão se revelando agora, que podem ser transformados de tal maneira a potencializar nossas relações e nosso papel enquanto educadores da primeira infância. Para isso, é cada vez mais necessário que a gente crie oportunidades bem estruturadas, para que possamos desenvolver intencionalmente em todas as dimensões da nossa vida, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, e incluindo também essa dimensão socioemocional. O autoconhecimento e as habilidades para lidar com os nossos próprios sentimentos e emoções são tão importantes e tão essenciais quanto o conhecimento e o domínio das necessidades cognitivas. Então, diante desse cenário de transformação da sociedade, a educação assume um compromisso, ou vários compromissos, né, com a vida. Não podemos controlar essa crise, mas a gente pode descobrir modos muito eficientes, né, de sairmos dela e muito melhores. Estamos lutando contra o tempo, aprendendo juntos, e mais do que nunca as nossas emoções estão sendo colocadas à prova. Entendendo que as emoções, elas geram sentimentos, geram reações diante de uma situação externa. Então, assim, é importante a gente refletir. Como você tem sentido diante da insegurança, da ansiedade, dessas tantas
muitas mudanças repentinas. Será que antes tínhamos mesmo tanta certeza? Ou tínhamos uma sensação de controle sobre o nosso tempo e sobre as atividades do nosso dia a dia? Como tem sido nossa trajetória durante todo esse processo de adaptação a esse novo olhar para a sociedade e para a vida, para a nossa vida? Como temos pensado no papel enquanto educador para essa reconstrução dessa sociedade, né? Para lidar com todos esses sentimentos, como a ansiedade, o medo, o isolamento, as diferentes rotinas, as indefinições, né? Como a Maria Alice já citou, né? É preciso a gente ter muita empatia, resiliência, foco, responsabilidade, cuidado com a gente mesmo, para que a gente possa também cuidar do outro, entre outras competências que a gente pode estar desenvolvendo. Então, refletir e identificar os sentimentos presentes nesse momento nos leva a um processo de conscientização. Onde nós estamos e como estamos auxiliando nas situações que devem ser consideradas para restaurar a sociedade em que vivemos. Mas é bom a gente lembrar que não existe um modelo, um padrão, uma receita, né? Mas existe uma reflexão aqui para abertura às mudanças e a competência de lidar com o inesperado, que nesse momento é tão fundamental. Então, por isso eu convido vocês a entenderem um pouco quais são essas competências, né? Entenderem o que estão sentindo, refletirem sobre esses sentimentos para que possam assumir o compromisso enquanto profissional da educação e auxiliar também na reconstrução dessa sociedade através da atuação com as crianças. Vale a gente ressaltar aqui a importância de considerar as emoções e sentimentos vividos por todos. Cada um tem o seu sentimento, a sua emoção em diferentes momentos. E revelar as capacidades de superação por meio dessas competências. É importante também, nesse momento, ter claros caminhos para a gente desenvolver e fortalecer essas competências, né? E assim cuidar para a superação de tudo isso. Então, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre essas 5 competências que nós elegemos como as 5 macrocompetências, né? Bem rapidamente, mas não querendo colocar uma ordem de importância, até porque elas estão em constante movimento, estão ligadas umas às outras. Eu vou citar aqui cada uma delas para que a gente possa dar início a essas reflexões. Então, podemos ver, né, as 5 competências e começaremos a falar aqui e perceber que estão em constante movimentação. Cada experiência que a gente vai tendo, novos aprendizados nos conduzem ao aperfeiçoamento de cada uma delas. É importante a gente também, né, ter consciência de que sempre teremos uma ou mais de uma que precisarão de uma maior atenção para desenvolvê-las, né? Então, por isso que é importante que a gente esteja sempre alerta a essas emoções e as reações que a gente vai tendo diante das situações que a vida nos coloca. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira que a gente pode citar, né, é a autogestão. O que é a autogestão? Né? É a capacidade que a gente tem de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros, saber como alcançar esses objetivos de maneira ética. Isso, então, possibilita a gente maior proatividade, motivação e uma realização pessoal maior. E até também estratégias para a resolução dos problemas que vão surgindo no nosso dia a dia, né? E como é importante desenvolver tudo isso nesse momento em tantos outros momentos da nossa vida. Como lidamos com essas situações que necessitamos de antecipar futuros problemas, necessidades ou mudanças? E isso está presente na nossa vida o tempo todo, né? E ajuda a gente ser melhor e também
a evoluir. A segunda competência que podemos citar aqui é o engajamento com o outro, né? Esse engajamento com o outro está relacionado à abertura para as interações sociais, tanto para as pessoas, tanto para as coisas que nos rodeiam, que estão aí no nosso dia a dia, no nosso universo, né? Ela nos ajuda a mantermos abertos para conhecer e dialogar com as pessoas, a nos manifestarmos de maneira afirmativa, assumindo um papel de liderança quando isso é necessário. Quem desenvolve essa competência busca o contato social constante, é amigável, é mais seguro, é mais ativo, é mais entusiasmado. Demonstra um comprometimento e mostra que importa com as outras pessoas, né? E isso é importante dentro da nossa atuação da educação. E acredita que o outro é importante também e estabelecendo essa relação de confiança. Isso faz com que você se sinta muito mais realizado, muito mais feliz e dando um significado maior para a vida. A outra competência que a gente pode colocar aqui, né, é a amabilidade. Ela indica a capacidade que a pessoa tem de agir, baseada em princípios e sentimentos voltados para a compaixão, para a justiça, para o acolhimento. Mostra o quanto a pessoa consegue conectar-se com os sentimentos das outras pessoas e se colocar no lugar do outro, agindo de forma cooperativa e não egoísta, não é? Então, a pessoa que tem essa competência bem desenvolvida, ela preocupa-se com a harmonia social, valoriza as boas relações, é respeitoso, amigável, generoso, prestativo, disposto a confiar. Sabe aquela pessoa que chega e a gente fala, puxa, a gente se sente bem perto dela? É isso, né? Desenvolver a habilidade nos torna pessoas moralmente melhores, como também nos torna pessoas mais saudáveis. Então a gente fica menos irritado, menos agressivo e menos rancorosos também. Isso se deve principalmente porque a harmonia interior, quando a gente desenvolve, né, essa competência da amabilidade, ela estimula o cérebro a liberar algumas substâncias que são, assim, capazes de evitar algumas situações como a depressão, né, outras doenças até. Então é importante a gente ressaltar a amabilidade, ela é necessária, é imprescindível, né, na nossa vida, e ela está diretamente ligada ao respeito que eu tenho pelas pessoas. E a resiliência, né, resiliência emocional, que a gente tanto também fala, né, essa competência, o que ela é, né, é a capacidade de lidar com as suas próprias emoções. Então, por isso que a gente precisa ter claro e conhecer, né, quais são os sentimentos que a gente está tendo, para a gente conseguir lidar com essas emoções. Demonstrar equilíbrio, controle sobre as reações emocionais, sem apresentar mudanças bruscas, né, repentinas. Então, o indivíduo que desenvolve a resiliência, ele consegue lidar com as situações diversas, né, com bastante tranquilidade, com positividade, adapta-se às mudanças, né, de melhor forma, superam os obstáculos que acabam surgindo. Existem as situações de estresse, de choque, né, e tantas outras que a gente tem aí na nossa vida. Quando confiam em si mesmos, né, e são capazes de gerenciar suas emoções, são menos propensos a se desestabilizarem frente à opinião do outro, por exemplo, né, uma crítica que você receba, um desafio que você tenha que enfrentar. Então, isso contribui muito para as nossas vivências de forma integral em todos os aspectos da nossa vida, né? Não só na nossa vida profissional, mas em todos os aspectos e as relações que a gente tenha. E a última competência, macrocompetência, né, mas não a menos importante, né, tão importante quanto as outras, é a abertura para o novo.
ser aberto para o novo significa ser aberto para novas experiências, ter uma atitude investigativa, curiosidade, ser flexível e receber novas ideias, né? Ter essa abertura para receber novas ideias. Então, buscar atender também o funcionamento das coisas em profundidade, pensar em formas diferentes de desenvolver ideias e mais criativas. Então, as pessoas que têm abertura para o novo, elas estão sempre querendo inovar, criar, ter uma percepção diferente, nova para o mundo, né? Tem relação também com a disposição para novas experiências, né? Tanto as estéticas, as culturais, as intelectuais. Então, é importante a gente lembrar sempre que o desenvolvimento dessas competências não é assim linear, né? Ele varia de acordo com a nossa idade, com o nosso contexto social, onde a gente está inserido. Então, por isso que é tão importante respeitar a individualidade de cada um, a nossa individualidade e a do outro também, né? Um ser humano, ele é o que é, devido às suas inúmeras características, né? Ao contexto em que vive e a forma como transita pelo mundo. Então, como a Renata trouxe para a gente, né, as habilidades socioemocionais podem ser entendidas como esse conjunto de aptidões que nos possibilitam um olhar, né, mais amplo de como lidar com as emoções, qualificando as nossas relações, o nosso convívio com as outras pessoas. Sendo assim, elas são de extrema importância em nossa vida. Quando nós paramos para pensar, né, como podemos desenvolver essas habilidades socioemocionais, nós validamos, né, a importância da empatia, da resiliência, que são habilidades que nos possibilitam descobrir quem realmente nós somos, considerando nossos pontos fortes, também assim os nossos pontos fracos, né, onde nós precisamos de maior investimento, e faz também com que nós começamos a descobrir e trabalhá-los da melhor forma possível em nossa vida. Nesse sentido, ao desenvolvermos melhor nossas competências socioemocionais, com certeza nós saberemos lidar também com as nossas emoções. Isso irá refletir na nossa tomada de decisões, onde nós estaremos mais voltados para situações de responsabilidade, para alcançar objetivos e até mesmo para mantermos relações mais positivas. O trabalho pautado no desenvolvimento das competências, né, nos evidencia a importância de entendermos todo esse processo educacional de forma ampla e integral, como a gente já vem conversando, né, e não simplesmente como apenas a transmissão de conteúdos. Torna-se não prioridade apenas o desenvolvimento cognitivo, mas sim esse desenvolvimento integral. Os hábitos desenvolvidos na primeira infância e os acontecimentos durante esse período interferem de forma significativa as escolhas e as manifestações na vida adulta. Por isso que os primeiros 6 anos de vida são tão importantes, né? E tudo que ocorre nesse período irá trazer situações que irão proporcionar o amadurecimento emocional dessa criança. Crianças que têm bem desenvolvida a sua inteligência emocional, desenvolvem uma elevada autoestima e melhoram seus relacionamentos interpessoais, o que amplia seu rendimento pessoal, social e escolar. Neste contexto, a criança conquista novas aprendizagens e, consequentemente, elas vão conseguir expressar seus sentimentos, bem como respeitar as emoções dos outros por meio da autonomia emocional, identificar as suas emoções e, assim, respeitar também as manifestações do outro, trabalhar em grupo e procurar construir novas relações saudáveis, respeito, né, à diversidade, a troca de ideias, a diversidade de formas de se expressar. Ela também vai estar muito voltada para o conhecimento das regras de convívio social, né? Nós vivemos, nossa vida é pautada por regras de convívio, e
nesse contexto de desenvolver as habilidades e trazê-las para o contexto do dia a dia da escola, também vai favorecer para que as crianças aprendam a lidar com as questões das regras e também ampliem o seu respeito com relação a elas, né? Desenvolvendo habilidades sociais para conversar, para resolver problemas por meio do diálogo, né? O que nós vemos que a nossa sociedade tão precisa nesse momento, né? Não apenas nesse momento que nós estamos vivendo, mas para todas as circunstâncias da vida, trazer o diálogo como uma forma de chegar a um acordo, de poder ouvir e ser ouvido, né? De acolher a opinião alheia, e ainda que não seja tão coerente ao que você pensa, mas ter respeito ao que o outro te apresenta, né? Então, tudo isso faz parte dessa questão de desenvolver essas habilidades no contexto escolar. Essas pequenas atitudes que nós vamos apresentando no dia a dia para as nossas crianças, elas também refletem na vida adulta, né? Por meio de atitudes como responsabilidade, a questão do trabalho em equipe, os princípios de cidadania e ética, o autocontrole, assim como também a consciência crítica em relação aos seus problemas e desafios. Então, agora é o momento de pensarmos um pouco no compromisso com nós mesmos e, consequentemente, com o outro. Vamos pensar juntos. A necessidade de suspensão de aulas nas escolas causou uma mudança na rotina de todos os profissionais, mas também na rotina das crianças e das famílias. Considerar esse contexto é refletir sobre as adaptações que estão sendo feitas para garantir as relações e os vínculos entre a escola e as famílias. Nesse sentido, a busca de estratégias para que possamos lidar com essas necessidades, considerando todos esses sentimentos envolvidos, é o apoio que precisamos para atingir de forma pessoal e coletiva, com responsabilidade e flexibilidade. Vamos pensar aqui um pouquinho nos gestores, né? Os gestores das escolas, que têm um compromisso imenso em fortalecer as suas emoções, para que eles possam apoiar a dinâmica toda da escola, atender os protocolos de saúde, mas nunca esquecendo o acolhimento e principalmente no que diz respeito às emoções e experiências vividas nesse período. Os professores que se reinventaram, criaram novas estratégias para a busca ativa, para atender todas as crianças, as atividades remotas, o fortalecimento dos vínculos com as famílias, que aprenderam com a tecnologia, que nem sempre é tão familiar para a gente, superando os desafios para lidar com toda essa realidade diferente que tem nos apresentado. Estamos nos dividindo entre o trabalho e o compromisso com as crianças, mas também com a nossa realidade pessoal, lidando com as emoções e com todas aquelas que fazem parte do seu convívio. Tivemos também que adaptar a uma nova realidade e o papel de garantir o cumprimento das regras de saúde, de higienização, não esquecendo das diferentes realidades das crianças e da afetividade também tão importante na infância, mais ainda nesse momento que estamos vivendo. Ter um olhar cuidadoso para a infância e um compromisso com o desenvolvimento das competências é considerar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento tão abordados e tão estudados e refletidos nos nossos momentos de estudo aí em HPC, TFC, né? Estimular as crianças a falarem de seus sentimentos e pensar sobre suas emoções é fundamental para que se tornem compreensivos, autônomos e responsáveis. E as famílias, né? As famílias também estão se adaptando, acompanhando as crianças, aprendendo a usar as ferramentas que a escola propõe ou aquelas que são possíveis de se utilizar em cada realidade. E dividindo tudo isso também com o trabalho e com as tarefas individuais.
é preciso ter muito foco, resiliência, muita abertura para seguir com esses desafios. Diante disso também é nosso papel proporcionar as boas experiências a essas famílias, né? Que também são nosso apoio com as crianças, de ajudá-las a organizar e ampliar as relações e as atitudes diante de tantos sentimentos vividos. Comprometer com o nosso papel e com a responsabilidade que os sentimentos envolvidos nesse processo é fundamental para passarmos por esse momento agora com mais equilíbrio e com mais leveza. Retomando um pouquinho a fala da Renata, né, que nos apresentou as 5 macrocompetências socioemocionais, nós vamos apresentar esse quadro, né, que evidencia essas 5 competências, mas também precisamos reafirmar o quanto elas estão intimamente relacionadas, não havendo uma mais importante que a outra, como a Rê já nos apresentou, né? Elas estão interligadas, mas não há uma evidência entre uma competência a outra. Destas 5 macrocompetências, se desdobram 17 competências socioemocionais, as quais nos ajudam ao autoconhecimento, né, a poder desenvolver habilidades para lidar com os próprios sentimentos e também com as emoções. Então, se nós observarmos aí nesse quadro que nós estamos apresentando para vocês, como a Rê já trouxe, nós temos a autogestão, né, e que da autogestão vai se desdobrar a determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade. Vejam quantas novas habilidades se desdobram de uma única, não é mesmo? E o quanto elas são importantes e preciosas para as nossas relações, para a nossa lida, né, no dia a dia com as outras pessoas, para a nossa organização pessoal. Também nós temos o engajamento com o outro, que vai se desdobrar na iniciativa social, na assertividade, né, no entusiasmo, na vontade de tornar as coisas possíveis. Há também a amabilidade, né, uma macrocompetência que nos remete à questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, ao respeito pessoal e ao respeito mútuo, à confiança, ao saber o quanto, né, nós somos importantes e precisamos nos engajar nesses movimentos de parceria, de atuação coletiva. Há também a questão da resiliência emocional, né, o que tem, além de todas as outras habilidades, o que tem gerado tantas situações no nosso dia a dia, né? A tolerância ao estresse, como nós já falamos inicialmente, a mudança de rotina, as diferentes situações que nós temos enfrentado, isso também, a resiliência tem sido uma competência de grande valia no nosso dia a dia. A autoconfiança, a tolerância à frustração, né? Muitas vezes, nossas crianças não passam por situações que facilitem ao desenvolvimento dessa habilidade. E desenvolver a tolerância à frustração é algo muito importante em nossa vida, né? Isso vai nos confortar e vai trazer também a questão da resiliência, de entendermos que nem sempre as coisas acontecem da forma como nós pensamos ou planejamos. Há também estar aberto para esse novo, né? A curiosidade para aprender, a imaginação criativa, ao interesse artístico, manifestações que nós validamos e vivenciamos sempre que estamos em contato com as crianças. Afinal de contas, essa abertura para o novo é algo que faz parte, né, da infância, dessa imaginação, dessa curiosidade em estar descobrindo o mundo ao seu redor. As habilidades, elas são fundamentais para garantir uma educação integral e o desenvolvimento pleno, tanto das crianças como dos jovens, e nós também, educadores, né? Afinal de contas, nós estamos em constante construção. Essas capacidades, elas são individuais e se manifestam na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, nos nossos comportamentos, nas atitudes que tanto precisamos para estabelecer bons relacionamentos pessoais e também com os outros, né? Dessa forma,
nós vamos lidando e aprendendo a estabelecer objetivos, a estabelecer metas de vida, a tomar decisões de forma responsável, a enfrentar situações adversas e as situações novas que vão surgindo no nosso dia a dia. Então, o que devemos considerar para desenvolver essas habilidades, não é? Como eu já disse antes, né, não tem receita pronta, não tem um caminho igual para todos, já que as habilidades e experiências são únicas e individuais. Mas é importante a gente conhecer cada uma delas, para que diante das situações da vida, possamos colocar à prova todas essas habilidades que são adquiridas e aperfeiçoadas de acordo com as nossas vivências e as nossas experiências. Ninguém escolhe ser ansioso ou explosivo. É importante, então, perceber quais sentimentos nos movem para que possamos cuidar e transformar em emoções positivas. Esse é o primeiro passo para conhecer os próprios sentimentos. É um processo que varia de pessoa para pessoa. Então, é importante que tenhamos em mente que todos nós temos o direito de sentirmos diferentes emoções de acordo com as nossas situações vividas. Mas também temos que ter claro em aprender a lidar com essas emoções e a controlá-las nos coloca na direção certa para cada situação. E faz toda a diferença para que as reações sejam equilibradas. Tente um pouco sempre enxergar o lado positivo, o aprendizado que determinada situação lhe trouxe. Isso ajudará muito na busca de saídas e alternativas. Então, que tal também você escrever no final do seu dia, ou durante o seu dia, o maior sentimento que te moveu e que te trouxe diferentes sensações. Fez, né, despertar, qual a situação despertou essa emoção, esse sentimento. É uma alternativa que ajuda muito a criar a consciência das nossas emoções. Ao ter a consciência das emoções, podemos aprender a responder às situações de maneira mais assertiva. Assim, torna-se possível, então, reconhecer as emoções do outro, entendendo também os comportamentos, sendo mais sensível, mais empático. Um ambiente positivo à nossa volta melhora muito também, não só a nossa qualidade de vida, mas também contagia todos aqueles que estão ao nosso redor. O que nos faz felizes e bem-sucedidos é justamente o equilíbrio entre o pensar e o sentir, ou seja, o bom uso que fazemos do nosso cérebro e do nosso coração. A nossa evolução está ligada a isso. A forma como nos relacionamos com os nossos sentimentos, tanto nas situações positivas quanto nas dolorosas, aprender a sentir tudo isso, né, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, foque no positivo e não no negativo. Isso torna a nossa jornada muito mais leve. Convido você, então, agora e durante os próximos dias, a pensar em seus sentimentos nesse momento de distanciamento social. Pode ser profissionalmente, ou na sua vida pessoal, ou nos dois, né? E escreva uma ou mais estratégias para se adaptar a essas situações que conduzem para esse sentimento. Tente colocar em prática de forma consciente e gradativa, se for preciso. Comece com pequenos passos e, aos poucos, vamos ver como nossas manifestações terão maior equilíbrio, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações terão mais coerência. Escrever ajuda muito, ajuda a gente a elaborar, a revelar esses sentimentos e a criar maior consciência. É uma dica. Se você quiser, né, experimente esse exercício. Eu tenho essa estratégia para mim. Eu posso dizer que é muito eficaz. Mas vocês podem ter outras estratégias, né? E criar novas estratégias que vão auxiliar muito nesse processo. E para encerrar nosso encontro, a gente gostaria aqui de compartilhar com vocês um provérbio oriental. Ele diz assim:
Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Que nunca a gente esqueça dos abraços, dos sorrisos e da alegria da vida. Que possamos fazer das situações desafiadoras um grande aprendizado. É isso que dá sentido ao nosso papel da educação. É isso que dá sentido à nossa vida. Um abraço muito carinhoso em todos vocês. Muito obrigada por doar seu tempo para pensar um pouquinho e refletir sobre esse assunto tão importante para nós enquanto seres humanos, enquanto seres que necessitam das relações e tão importante para a nossa vida. O meu abraço, muito obrigada a todos. Eu também quero agradecer, né, por esse momento, por essa conversa, né? Desejo que a vida de vocês seja cada dia mais leve, né? Sempre repleta de muita força e esperança, que dias melhores sempre virão, né? O momento tem sido muito oportuno para a gente dar uma paradinha e olhar um pouquinho para dentro de nós, entendermos os nossos sentimentos, as nossas emoções que estão nos movendo e até mesmo pensar em investimentos que nós precisamos garantir nesse momento, né? Que seja uma pausa mesmo realmente significativa e que nos faça mesmo ter esse olhar mais cuidadoso conosco, na certeza que esse cuidado pessoal vai garantir e vai gerar cuidado com os outros que estão ao nosso redor, certo? Um grande abraço e muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos muito a participação de Maria Alice e Renata Maria nesse diálogo que vem enriquecer nosso aprendizado aqui no canal, que é voltado aos professores. Muito obrigada, professoras. Esperamos contar com você sempre aqui no canal e até a próxima. E vamos indicar aí alguns links para vocês. O primeiro é da BNCC, um site diário, escola, as 10 competências da BNCC. O segundo link é competências socioemocionais para contextos de crise. Aí vocês encontrarão informações, estratégias e práticas para famílias e educadores a desenvolverem habilidades socioemocionais na educação durante a crise da pandemia. Vale a pena conferir, pessoal. Também temos aí, para se inspirar, o livro O Poder da Inteligência Emocional, Como Liderar com Sensibilidade e Eficiência, da editora Objetiva, de Daniel Goleman. Temos também outro livro, A Magia do Gerenciamento do Tempo, Como Organizar Sua Vida, Definir Prioridades e Tornar Seu Dia Muito Mais Produtivo, da editora Bem Virá, Lee Cooker. E aqui no slide 10, vocês poderão, com um clique, ser direcionado ao nosso canal no YouTube, gg.gg/canal LED. Aqui vocês encontram a aba Educação Infantil, Aprendizagens Inovadoras. Todos os nossos encontros ficam salvos nessa playlist, com a data e a temática abordada. Se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e faça sua inscrição. E temos também, né, o portal LED. Em todos os encontros a gente faz uma chamada para ele. E na aba Aprendizagens Inovadoras, você encontrará os materiais dos slides, das apresentações utilizadas aqui no canal, da educação infantil e do ensino fundamental. Basta clicar ali de acordo com a sua necessidade. Chegamos então ao nosso feedback, que você terá acesso através do gg.gg/liveled, ou, se preferir, também temos a versão em QR Code, em que você deixa aí as suas contribuições, a sua visão de todo o nosso trabalho que está sendo desenvolvido durante esse momento. Agradecemos, então, a presença de hoje das orientadoras de ensino Maria Alice e Renata Maria. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecemos vocês também, educadores, que estão conosco até esse momento. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.
Muito obrigada, professores. Esperamos ter contribuído aí com o nosso aprendizado semanal, né? E na próxima semana, com certeza, traremos mais novidades para vocês. Até lá. Tchau, tchau, professores. Obrigada por estarem conosco até esse momento. Esperamos ter contribuído. Agradecemos também Maria Alice e Renata Maria. E até o nosso próximo encontro.